Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar sobre importantes fundamentos do Bitcoin, porque apesar dos preços estarem ali lateralizando, sem grandes movimentações, sem grandes emoções, os fundamentos eles te dão sinais todos os dias, e é muito importante que você consiga observar o que esses fundamentos estão te falando, para você conseguir entender quais são as probabilidades maiores. É uma probabilidade que a gente está lateralizando, se preparando para um grande movimento de alta ou para um grande movimento de baixa. Inevitavelmente, esse movimento vai vir e você precisa estar preparado para os dois cenários, mas principalmente estar entendendo. Os fundamentos seguem fortes, porque se eles seguem, é uma questão de tempo. No longo prazo, se os fundamentos estão fortes, eles vão ter reflexo no preço e é inevitável que a gente alcance novos patamares de preço. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender o que os fundamentos estão nos falando e quais são as probabilidades desse grande movimento que está por vir ser um movimento positivo ou ser um movimento negativo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta, e se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo no Telegram, lá a gente tem um contato direto com vocês, o link tá aqui na descrição. Além disso, para fechar novidade na área, o clube de membros vai pro ar essa semana, e se você quer saber mais informações, também lá no Telegram você encontra tudo, não deixe de instalar. Mas então vamos começar hoje falando de diversos fundamentos do Bitcoin para a gente conseguir enxergar como o Bitcoin tem se comportado. O preço ele está lateralizando, a gente fica ali entre 32, 35, 36, parece que vai, mas não vai, aí às vezes parece que vai cair, mas não cai. O preço realmente está passando, na verdade, por um grande período de acumulação. Essa que é a verdade, nós já estamos há quase 50 dias nessa faixa de 30, 40 ali, passando por um grande período de acumulação, e é muito importante que você fique de olho nos fundamentos para tentar entender o que está acontecendo nesse momento em que ninguém quer saber de Bitcoin, em que o Bitcoin fica chato, em que a procura pelo termo do Bitcoin ela cai e cai demais no mundo inteiro, e justamente é nesses momentos, períodos geralmente bons para você estar de olho. Então fique de olho nos fundamentos, se os fundamentos seguem fortes, períodos assim são baitas oportunidades. Vamos dar uma olhada então em como estão os fundamentos. Então vamos para os fundamentos. Começando aqui, eu trago o fundamento que é o volume de Bitcoin distribuído por faixas de preço. E o que a gente pode perceber é que a gente tem três grandes blocos aqui muito bem definidos em relação a onde o volume de Bitcoin foi realmente negociado, onde houve muita troca de Bitcoin, muita negociação, muito volume entrando, e a gente pode perceber que então nós formamos três caixas durante esse ciclo que estamos vivendo desde 2018. A gente pode perceber que a primeira grande caixa, o primeiro grande volume de distribuição, a gente tem aqui em torno da faixa de 4 mil e 10 mil dólares, que foi onde o Bitcoin ficou realmente transitando ali praticamente em 2018, 2019 e no início de 2020 também, no primeiro semestre de 2020. Então era muito óbvio que realmente essa faixa fosse uma faixa de grande volume, de grande acumulação, que foi onde nós passamos aí quase 3 anos desse ciclo com o Bitcoin transitando nessas faixas de preço. A segunda faixa que a gente criou foi essa terceira aqui, que vocês podem observar em torno de 45 mil dólares e 60 mil dólares, que foi justamente todo o período que a gente passou de fevereiro até maio desse ano. A gente ficou ali com o Bitcoin em torno de 45, 65, 50, 55 por 3 meses, então, que foi aonde a gente encontrou então o último topo do Bitcoin, o último pico, a última all-time high do Bitcoin foi vista aqui em torno de 65 mil dólares, mas o grande volume de distribuição ali por faixa de preço foi entre 45 e 60 mil dólares. Então aqui também a gente tem uma caixa muito bem definida da onde estão então o volume de Bitcoin, da onde está essa distribuição. E recentemente, como eu falei para vocês, a gente já está há 50 dias com o Bitcoin nessa faixa de preço, em torno de 30, 35, chegamos a bater 40 ali, 39, e agora já voltamos. Então aqui foi criando e está sendo criada, na verdade nós já podemos falar que está criada a nova caixa, a nova faixa de distribuição então do volume de Bitcoin. A gente pode perceber que desde aqui de 30 até 40 mil são justamente onde você vê essas barras maiores amarelas. Isso significa que é o volume de Bitcoin sendo então distribuído
distribuído por essas faixas de preço. E por que tudo isso que eu tô falando é importante? Por que é importante saber onde estão, então, essas distribuições de volume por faixa de preço? Porque são onde encontram os maiores suportes e resistências em termos fundamentalistas. Porque se a gente tem aqui uma grande distribuição, uma grande faixa de volume entre 30 e 40 mil dólares, esse aqui é a faixa, é onde a gente tem aqui muitas pessoas comprando, muitos bitcoins estão sendo negociados e onde a gente vê então uma grande faixa, um grande volume, isso aqui com certeza se torna um suporte ou uma resistência dependendo de onde os preços estão. Então a gente pode observar que, e eu já falei isso antes, caso o Bitcoin perca esses 30 mil dólares, a gente não tem suportes relevantes abaixo de 30 mil dólares. O primeiro suporte que a gente pode dizer aqui é em torno de 22, 20 mil dólares, que além de ter um certo volume, a gente tem a all-time high de 2017, que psicologicamente é muito relevante a gente saber que no último ciclo de alta a gente alcançou 20 mil dólares, então acaba se tornando também um suporte importante para os preços. Mas se a gente for levar mais a ferro e fogo, a gente pode perceber que não existe aqui uma caixa de volume igual a essas três, caso a gente perca 30 mil dólares. Isso pode ser preocupante, com certeza, porque então os preços eles não têm ali uma grande faixa, um grande suporte em termos fundamentalistas para parar, a não ser ali por volta já de 13 mil dólares, 14 mil dólares. Mas em contrapartida, nós também temos agora o cenário otimista, eu diria assim, que caso o preço venha a romper 40 mil dólares, a gente rapidamente já pode chegar a 47, 48 mil dólares, que é o início dessa caixa aqui, é o início da próxima zona de distribuição de volume. Então a gente tem claramente o Bitcoin lateralizando aqui dentro dessa caixa e para mim é muito claro que ele está se preparando para um grande movimento. Sempre que o Bitcoin fica muito tempo em uma determinada zona de preço, e o Bitcoin historicamente sempre faz isso, então engana-se você que acha que esse mercado é sempre euforia, tá sempre acontecendo muita coisa. Não, gente, esse mercado é justamente o contrário. O normal desse mercado nós estamos vivendo agora. Esse mercado é um mercado que passa por grandes e grandes períodos de acumulação. A gente tem bear market aí que historicamente dura anos, então se engana você que chegou no Bitcoin há pouco tempo achar que o Bitcoin tá sem período de grande euforia, ou tá caindo muito, ou tá subindo muito, grandes períodos de volatilidade. Não, o Bitcoin é um ativo muito volátil, sim, mas na maior parte do tempo o Bitcoin ele tá se consolidando, ele tá lateralizando, se preparando para um grande movimento, e é isso que eu acredito que nós estamos fazendo agora. A gente consegue ver um volume muito baixo nas últimas semanas de negociação e o preço lateralizando claramente. Então quando o Bitcoin faz isso, isso é um grande indício que um grande movimento está por vir. Se vai ser para baixo ou se vai ser para cima, não sei, ninguém sabe na verdade. Agora, o que os fundamentos nos apontam, eles conseguem dar uma maior probabilidade do que pode acontecer. Se os fundamentos estão fortes, obviamente, nós temos a expectativa de que esse grande movimento venha acontecer de forma otimista para cima. Mas no Bitcoin e na vida, eu diria, tudo pode acontecer. Sempre se prepare para os dois cenários, esteja preparado sempre para os dois cenários. Mas vamos continuar então vendo um pouco dos fundamentos do Bitcoin para tentar justamente ver onde estão as probabilidades. O que está acontecendo? Os fundamentos estão fortes ou tem algo com que nós precisamos nos preocupar? E o próximo fundamento que eu tenho para mostrar para vocês é em relação ao volume de Bitcoin que está nas carteiras dos mineradores. A gente pode ver que em maio a gente teve uma queda significativa, a gente teve mineradores então tendo que vender seus Bitcoins justamente ali naquela queda que a gente teve, próxima àquela queda que a gente teve em maio, e também próximo ao que a gente sabe que afetou demais a mineração do Bitcoin, que foi o banimento da China. A gente teve, com esse banimento da China, e nós já mostramos aqui no canal porque nós consideramos isso muito bom a longo prazo, mas para falar de forma prática, principalmente por descentralizar, antigamente mais 50% da mineração acontecia na China, e agora você tem que todos esses mineradores vão encontrar novas casas e a gente vai criar outros polos de mineração e não tudo concentrado na China. Mas enfim, toda essa logística, toda essa readaptação de todos esses mineradores que foram obrigados a sair da China, isso tem um custo, e tem um custo alto. Você imagina fazer a logística de todos os equipamentos de mineração onde esses grandes mineradores estavam na China. Na China encontravam-se grandes pools de mineração. Então com certeza não é uma logística simples você movimentar e sair da China. E eu acredito muito que toda essa diminuição na carteira dos mineradores foi muito para conseguir cobrir esses custos. É um custo muito alto, na minha opinião, é toda essa logística, e grande parte dessa diminuição, dessa queda da carteira dos mineradores, para mim, foi justamente para conseguir fazer essa logística, encontrar
encontrar uma nova casa para conseguir continuar minerando Bitcoin. E o que a gente pode ver desde o iniciozinho de junho é que isso está se estabilizando. A gente já encontrou aqui um fundo em relação à carteira dos mineradores e desde então a gente tem aqui feito mínimas maiores que as mínimas anteriores e máximas maiores que as máximas anteriores. Então a gente pode dizer que a gente tem aqui uma tendência de alta em relação a essa razão e claramente, visualmente, você já consegue observar que essa linha amarela ela está tendendo a subir e nós estamos aqui nos estabilizando. O principal é esse. Nós estamos tendo uma estabilização de venda de mineradores, o que também eu já mostrei algumas vezes aqui. Realmente eles tiveram que vender, mas essa estabilização já tem acontecido desde meados de junho e a gente pode perceber que essa tendência de alta realmente ela tem se confirmado. Os mineradores estão começando a voltar a acumular Bitcoin e isso é muito positivo porque são eles que causam a pressão vendedora todos os dias de novos Bitcoins minerados e saber que eles estão voltando a acumular e não vendendo esses novos Bitcoins é muito positivo justamente porque tira essa pressão vendedora diária que eles podem causar. Entrando agora em possíveis vendedores para o momento, quem segue vendendo o Bitcoin? A gente tem aqui uma razão dos holders de curto prazo. Então, toda essa razão aqui, ela dá se os holders de curto prazo eles estão vendendo seus Bitcoins no lucro ou no prejuízo. Sempre que essa linha amarela está abaixo dessa linha central preta, significa que os holders de curto prazo estão vendendo no prejuízo. E sempre que a gente vê essa linha amarela aqui em cima dessa linha preta, significa que eles estão vendendo seus Bitcoins no lucro. E recentemente a gente pode ver que essa linha amarela, ela encontrou as mínimas históricas. Se a gente olhar aqui para a esquerda, a gente pode perceber que sempre que essa razão veio aqui embaixo, foram momentos de mínimas históricas para essa razão. E em muitos desses momentos, como no último, por exemplo, aqui em março de 2020, o nosso Corona Dump, a gente viu um possível fundo do Bitcoin. Então o que a gente pode perceber é que os holders de curto prazo, ou seja, os compradores de curto prazo, eles realmente estão vendendo seus Bitcoins no prejuízo, estão com medo, não sabem muitas vezes o que estão fazendo porque são holders aí de curto prazo que carregam Bitcoin por pouco tempo e são eles possíveis que ainda podem estar vendendo e causando essa pressão vendedora. E é o que eu acredito muito, tá? Eu acredito muito. Se vocês estão percebendo, se eu não me engano, já tem 3 finais de semana seguidos que a gente consegue ter uma valorização no preço do Bitcoin. E o que acontece diferente no final de semana em relação à semana? A gente sabe que instituições não operam durante o final de semana. Então, no final de semana, você fica ali só com as pessoas físicas operando. E se eu não me engano, já vimos de 3 finais de semana seguidos em que o Bitcoin sofre uma valorização durante o final de semana. Mas o que acontece na segunda-feira, que é o que está acontecendo hoje? O Bitcoin cai. O Bitcoin, ele perde toda essa valorização que ele teve. Isso, para mim, é muito claro que é uma manipulação clara das instituições. As instituições, na minha opinião, estão fazendo de tudo para conseguir ainda ficar com o Bitcoin nesse período de acumulação, nesse período de lateralização, para ela conseguir acumular o máximo possível de Bitcoin e causar o famoso fear, o famoso medo, causar o medo nas mãos fracas para que elas continuem vendendo seus Bitcoins no prejuízo para elas. Isso para mim é um movimento que tem acontecido muito claramente, que eu tenho observado. O medo, ele ainda está instaurado no mercado e sempre que a gente vê um pouco de otimismo vindo, o Bitcoin tentando subir um pouco, e como eu disse para vocês, geralmente aconteceu isso no final de semana, que é onde instituições não operam, logo na segunda-feira parece que já vem ali a pressão vendedora para lembrar, ó, pode ficar com medo que eu tô aqui, tá? Não se esquece não, não se anima não, senta aí e vende seu Bitcoin para mim no prejuízo, porque o medo está de volta no mercado. Então isso para mim é um movimento muito claro, muito típico e muito comum. Essa que é a verdade, é a manipulação mais comum que tem as instituições ali, players relevantes, tentando causar um medo no mercado para você vender seu Bitcoin no prejuízo para eles. E nós que não somos baleias, não somos instituições, mas também não somos compradores ali de curto prazo que não enxerga valor no Bitcoin, a melhor coisa que a gente tem a fazer é estar sempre acompanhando e vendo. Se esses players relevantes estão tentando causar medo e estão acumulando Bitcoin, eu vou acumular também, porque antes de tudo eu enxergo o valor no Bitcoin e segunda coisa, eu sempre quero estar do lado, obviamente, de baleias e dos players relevantes, que são quem comandam a maior parte dos mercados que nós vimos aí no mundo, não só o mercado do Bitcoin. Mas então agora que nós já vimos quem está vendendo, e eu já dei um spoiler então de quem possivelmente está comprando, a gente pode observar aqui nesse fundamento, esse fundamento traz um número de entidades com um balanço maior de 1000 Bitcoins. Então são carteiras de Bitcoins que tem mais de 1000 Bitcoins dentro delas. Então realmente são carteiras relevantes, são carteiras muitas vezes de instituições, mas
mas também eu diria carteiras de baleias que não necessariamente são instituições, mas com certeza instituições tendem a ter mais de 1000 bitcoins, instituições relevantes. Então o que a gente pode perceber é que desde fevereiro essas carteiras elas têm diminuindo a sua posição de Bitcoin. E isso é normal dentro de um ciclo de alta, eu já mostrei também aqui para vocês, dentro de um ciclo de alta é normal que grandes carteiras comecem a realizar seus lucros durante o ciclo, porque para elas conseguirem realizar grande parte dos Bitcoins, ela precisa de uma liquidez muito alta para que ela não afete o preço negativamente. Então ela vai realizando ao longo do percurso. E o que a gente pode ver é justamente que isso aconteceu. Só que isso eu não enxergo também de uma forma tão negativa. Ah, meu Deus do céu, o número de carteiras com mais de 1000 bitcoins está caindo. É normal dentro de um ciclo de alta. Até como eu sempre falo para vocês, o número de Bitcoin aqui também, por volta de abril, maio, que começou a aumentar dentro das exchanges, o volume de Bitcoin, na verdade, começou a chegar nas exchanges vindo de carteira fria, eu também já mostrei, é normal dentro de um ciclo de alta. Então, não são indicativos de um bear market, são indicativos de que, ok, é um comportamento normal dentro de um ciclo de alta. Por isso que a gente sempre precisa olhar o todo, a gente precisa sempre estar comparando com o que aconteceu anteriormente, nos outros ciclos de alta. E o fato dessas carteiras, então, estarem diminuindo o seu volume total, para mim, é um comportamento normal dentro de um ciclo de alta, e principalmente esse ciclo de alta que foi diferente de 2017, onde a gente teve uma queda mais agressiva do que a gente teve em 2017, foi de se esperar que muitas dessas carteiras que são de instituições também ajudaram a causar um medo aqui em 60 mil dólares e derrubar tanto preço, e após então elas terem conseguido derrubar o preço, causado tanto medo no mercado, o que elas possivelmente estão fazendo agora? É o que você pode observar aqui no final dessa linha, no final dessa razão amarela, a gente vê claramente que a gente começa a enxergar alguns sinais de que essas carteiras voltaram a acumular, voltaram a comprar. Então, para mim, isso é mais um sinal do que eu acabei de explicar aqui justamente nesse outro fundamento. Aqui a história se completa. Essas carteiras, essas instituições, essas baleias, são elas que pressionaram tanto o preço, causaram tanto medo, e agora elas estão recomprando bitcoins mais baratos, conseguindo aumentar a sua posição de Bitcoin sem botar R$1 a mais. Então isso aqui é a famosa manipulação de mercado, muito clássica e que sempre acontece e sempre vai acontecer. Cabe a você ficar observando para tentar jogar conforme a maré e se beneficiar desses movimentos. Então o que eu enxergo aqui é que compradores de curto prazo estão vendendo, instituições começam a voltar a acumular, assim como mineradores. Então beleza, isso aqui é um sinal positivo para mim em relação aos fundamentos do Bitcoin. A gente pode estar vendo ali aquela fase de lateralização onde demora tempo mesmo para que os fundamentos voltem a dar sinais no preço, né? Porque os fundamentos, as pessoas acham que o fundamento tá positivo hoje, o preço tem que subir amanhã, mas não, é justamente o contrário. Os fundamentos, eles começam a se reequilibrar, dar sinais positivos, e aí esses fundamentos são sentidos nos próximos meses, são sentidos a longo prazo. Os fundamentos têm reflexo no preço a longo prazo, nunca se esqueçam disso. Então é muito importante saber que os fundamentos estão voltando a se reequilibrar e muitos fundamentos já estão positivos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas que não se esqueça, isso vai ter um reflexo no preço a longo prazo. A curto prazo, infelizmente, tudo pode acontecer, você queira ou não. Eu sei que muita gente fica irritada, mas a curto prazo tudo pode acontecer, hein? Então a verdade é que ninguém sabe de nada. Literalmente, a curto prazo tudo pode acontecer e ninguém tem bola de cristal para saber se amanhã vai cair ou subir. Cabe a você olhar os fundamentos, enxergar valor no que você está comprando e entender que se você está comprando algo com valor, que os fundamentos estão fortes, é uma questão de tempo para que você consiga ser vencedor e ter sucesso nesse mercado, porque vai chegar um momento em que esse fundamento ele vai começar a ser refletido no preço. Historicamente sempre foi assim, os ciclos de alta são muito bem definidos, então é uma questão de paciência. Mas infelizmente você que continua impaciente e achando que as coisas têm que acontecer amanhã, muito provavelmente seus dias estão contados nesse mercado. Você vai ser expulso já por essas baleias, essas instituições, elas vão fazer você vender os seus bitcoins no prejuízo. E aqui o nosso papel no canal é justamente que você abra o olho para isso e comece a entender como os mercados funcionam. Não é a gente que escolhe, infelizmente. O jogo é jogado, o jogo é assim. Bom, continuando então, a gente pode ver que o número de pessoas que entram nesse mercado, ele continua subindo, ele continua positivo. Na verdade, ele está alcançando aqui a máxima histórica que ele alcançou em abril. Ou seja, essa linha amarela aqui, ela mostra o número de pessoas que chega nesse universo todos os dias. Então, a gente pode perceber
perceber que todos os dias chegam novas pessoas, novas carteiras, novos interessados nesse mercado, e isso é muito positivo. Isso significa demanda crescente, que é o princípio básico para qualquer mercado continuar sua aceleração, seu crescimento. Você precisa de novas pessoas chegando nele, você precisa que a demanda seja crescente, e é isso que a gente observa do Bitcoin desde a sua criação, mas mais precisamente no ciclo de alta a gente sempre tem esses picos de pessoas novas sendo atraídas. É por isso que ajuda a gerar ali o FOMO e gerar ali o nosso alta parabólica que a gente observou anteriormente nos ciclos de alta. E o que a gente pode perceber é que desde abril esse número ele caiu bastante, ou seja, começaram a entrar menos pessoas do que entravam antes. Não significa que não entrava ninguém, significa que estão entrando menos do que já entraram um dia. Então assim, a gente teve essa diminuição em maio, porque óbvio, o Bitcoin começa a ficar chato, começa a cair, começa a lateralizar, as pessoas perdem o interesse. Deveria ser o contrário, mas enfim, é assim que funciona, as pessoas começam a perder o interesse. Só que, surpreendentemente, o que a gente está vendo a gente teve uma aceleração, e a gente está vendo que o número de pessoas que chega nesse mercado agora todos os dias está alcançando a alta ali em abril, quando a gente alcançou 65 mil dólares. Então isso é muito positivo, significa que a demanda está no mesmo patamar que esteve ali quando o Bitcoin estava nas alturas. Isso é muito positivo, isso significa demanda crescente. Então muito bom, mais um fundamento muito positivo para o Bitcoin. E para fechar, eu trago agora em relação à oferta ilíquida. A oferta ilíquida do Bitcoin é aquela oferta que está na mão de holder, está na mão de comprador de curto prazo, de baleia. É aquela oferta de Bitcoin que não está no mercado sendo negociada todos os dias. Ela está na carteira fria de alguém, alguma mão forte está com esses Bitcoins, então esses Bitcoins não estão disponíveis para venda. E com isso a oferta diminui. E o que a gente pode perceber é que durante essa queda a gente teve essas barras vermelhas aparecendo. Sempre que essas barras vermelhas aparecem, significa que a oferta ilíquida está diminuindo. Então isso é um sinal ruim. E sempre que a gente vê essas barras verdes, significa que a oferta ilíquida está aumentando. Então é um sinal bom. E desde essa queda que a gente teve em maio, a gente pode ver que a oferta ilíquida ela caiu bastante. Ou seja, nós começamos a enxergar menos oferta ilíquida no mercado, e isso é um sinal negativo, porque significa que os Bitcoins estão saindo de mãos fortes e indo para mãos fracas, ou seja, eles estão sendo negociados no mercado e não sendo acumulados, armazenados com mãos fortes. Então, isso foi um sinal negativo que a gente observou em queda, porém é um sinal normal de todas as quedas expressivas do Bitcoin. É um sinal normal, é um fundamento que acontece mesmo sempre que a gente vê, então, quedas expressivas no preço do Bitcoin. Só que o mais importante é observar que, recentemente, nós voltamos a imprimir essas barras verdes. Nós já estamos há algum tempo, desde o início de junho, imprimindo barras verdes. Ou seja, desde o início de junho, a gente começa a enxergar que a oferta ilíquida do Bitcoin está aumentando. Ou seja, os Bitcoins eles estão saindo de mãos fracas e indo para mãos fortes. As mãos fortes voltaram a comprar, voltaram a acumular Bitcoin, e esses Bitcoins saíram de circulação. Eles estão, então, com mãos fortes, saindo de circulação. A oferta, então, está o quê? Diminuindo. E o que foi que eu acabei de mostrar para vocês? A gente está tendo uma demanda crescente por Bitcoin. Novas pessoas chegam nesse universo todos os dias. E o que está acontecendo com a oferta? Está ficando ilíquida. Então a gente tem uma demanda crescente e uma oferta decrescente. Uma demanda alta e uma oferta caindo. Agora eu te pergunto, o que acontece com o ativo que a demanda ela é continuamente alta e a oferta é cada vez menor? Me respondam vocês, o que acontece geralmente? Pois é, então por isso que eu estou sim muito otimista em relação ao Bitcoin. Eu acho que a gente está passando por um grande período de lateralização para rearrumar todos os fundamentos, para expelir todas as mãos fracas de vez. Os fundamentos eles estão ficando cada vez mais fortes, e para mim é uma questão de tempo para que o Bitcoin volte a retomar patamares maiores de preço. Eu estou bem otimista em relação ao segundo semestre de 2021. Eu acredito que nós vamos ter a continuação do ciclo de alta. Mas não se esqueça, muitas vezes quando eu falo essas coisas, quando eu mostro tantos fundamentos positivos, as pessoas elas ficam irritadas, porque elas veem meu vídeo, aí acordam no dia seguinte e não aconteceu nada, o preço tá a mesma coisa, mas você disse que o fundamento tá bom, o que tá acontecendo? Por que não tá subindo? Então nunca se esqueçam, fundamentos são sentidos a longo prazo. Bote isso na cabeça de vocês e aceite isso, aceite. Não é uma questão que eu quero, não é uma questão que eu escolho, nem você. O mundo é assim, o Bitcoin é assim, só aceita. E se você quer ter sucesso nesse mercado, você precisa entender isso. Os fundamentos são sentidos a longo prazo. Não adianta você dar piti, você reclamar nos comentários, não adianta, tá bom? Os fundamentos
fundamentos são sentido no longo prazo, a vida é assim. Amanhã, provavelmente, vai continuar lateralizando, tá bom? Então, assim, o que interessa é aproveite esse período para acumular. Períodos assim são ótimos para acumular, são perfeitos. Olha quanto tempo você tá tendo para comprar Bitcoin por volta de 30 mil dólares. Você tá tendo aí 2 meses. E o que eu acho engraçado é que as pessoas não utilizam esse período para acumular. Mas quando tudo começa a subir, quando o Bitcoin tava 65 mil dólares, Ethereum tava 5 mil dólares, Cardano tava 2 dólares, aí essas pessoas começam a perguntar: ainda é um bom momento para comprar Bitcoin? Ainda dá para comprar Ethereum? É só você ver meus vídeos, eu falava exatamente isso. Você esperou, você teve 3 anos para comprar Bitcoin. Agora que o Bitcoin tá 65 mil dólares, agora que o Ethereum tá 5 mil dólares, é agora que você me pergunta se você deve comprar? Você teve 3 anos para acumular. O bear market te deu 3 anos para comprar. É agora que você vai querer saber disso. O ser humano é assim. Infelizmente, o ser humano é assim. Então, assim, eu estou falando, aproveitem os períodos de acumulação, porque é uma questão de tempo. Por mais que a gente caia 20 mil dólares, qual vai ser a diferença daqui a 8 anos, daqui a 12 anos que o Bitcoin tiver 500 mil dólares, 1 milhão de dólares? Se você comprou Bitcoin a 20 mil, a 25 mil, a 18 mil, a 10 mil, a 30 mil, cara, o Bitcoin vai estar 500 mil dólares, já está 1 milhão de dólares daqui a 12 anos. Então, pouco vai importar se você comprou a 30, a 28, a 25, a 35, a 40, até mesmo a 50, quem comprou a 50, entendeu? Aproveite para acumular. A não ser que você não acredite que o Bitcoin vai estar 500 mil dólares e 1 milhão de dólares daqui a 12 anos. Aí você tem que rever o motivo pelo qual você está nesse mercado. Você não está nesse mercado porque você enxerga valor no Bitcoin. Você está nesse mercado porque você quer dólar, você quer dinheiro. Então, quem tem essa cabeça é uma questão de tempo de também ser expelido. Se você não enxerga valor no Bitcoin e no que você está comprando, para mim é uma questão de tempo. O mercado vai te expulsar. Você tem que enxergar valor no Bitcoin, na revolução financeira que ele está causando. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Bitcoin vai alcançar 100 mil, 500 mil, 1 milhão de dólares. Mas eu também não tenho dúvida que isso não vai acontecer amanhã. Isso é jogo de ano, é jogo de 4, 8, 12, 16, 20 anos. É para isso que a gente está aqui. Então, nunca se esqueça de ter essas coisas na cabeça. Se você não enxerga valor no que você está comprando, eu não aconselho você estar nesse mercado. Estuda, vê o que o Bitcoin faz, vê todo o poder que o Bitcoin tem de causar essa revolução financeira do mundo. Ou você enxerga valor nisso, ou você não enxerga. Tudo bem, não enxerga, beleza. Eu não tô aqui para te convencer, ao contrário, como eu sempre digo, eu não tô aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Mas assim, se você não enxerga, eu estou te falando, a probabilidade de você ter sucesso nesse meio, no mercado do Bitcoin, é muito pequena, porque você no fim, você só quer ter lucro e não ter mais Bitcoins. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, se contribui de alguma forma para você, deixe seu like, ative a notificação, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, vamos lançar o clube de membros essa semana, você precisa estar lá para entender e saber todas essas novidades que estão por vir. Fora isso, volto a repetir, não sou conselheiro financeiro, não estou aqui para te dar conselhos financeiros e principalmente, guarde isso na sua cabeça, não estou aqui para te convencer a gostar de Bitcoin. Não é esse o meu papel. Então, assim, se você não gosta de Bitcoin, tudo bem. Na minha opinião, como vocês já sabem e já sabem o que eu vou falar, o azar é seu que não gosta e não meu, beleza? Então, espero que vocês tenham todos um ótimo dia e até amanhã.